Amém. Pode se assentar. Nós falamos aqui sobre um segredo de você ser feliz também, um segredo da felicidade, e não por acaso nós queremos também compartilhar uma palavra de Deus para o meu coração primeiro. Deus tem falado muito comigo a respeito disso, e para a igreja. Muito obrigado. Eu tenho um filho assim, né? Muito bom. Então, eu quero compartilhar uma palavra que Deus já tem falado muito comigo nesses dias, e ela tem se moldado, e eu estou muito feliz de poder compartilhar. São coisas que você já sabe, que eu já sei, mas é uma prática, e o tema dela é uma prática que nos torna felizes. Eu quero compartilhar uma palavra que vai de encontro com os nossos corações, para que a gente possa praticar essa palavra, esses conselhos, essa orientação do Senhor Jesus, e ela realmente nos tornará felizes. Ela nos torna felizes. Eu creio que ela já te tornou feliz, porque eu creio que você já pratica isso que nós vamos falar aqui hoje, amém? Eu creio que você já pratica, e vamos praticar mais ainda, porque é um segredo que não é um segredo. Na verdade, é um segredo que não é um segredo. Muita gente não sabe ainda, então para quem não sabe é um segredo, mas para nós é uma realidade espiritual, é uma chave espiritual, é uma chave espiritual. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. A história aqui é uma história muito importante, muito interessante. É um fato que aconteceu com Jesus e os discípulos, e um fato que nós conhecemos também muito bem. Diz assim a partir do versículo 1, na NVI: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegando-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Esse é o Pedro, né? Não vai lavar de jeito nenhum, mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não, Senhor, então me lava o corpo inteiro. Lava pé, mão, cabeça, lava tudo. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. A partir daqui eu quero chamar a sua atenção mais atenta ainda para esse texto. O Senhor Jesus era a noite de Páscoa, era o jantar da Páscoa, e ele estava ceando com os discípulos, e ele, num gesto simbólico, um gesto que só aqui é contado, ele pega uma bacia, pega uma toalha,
pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus falou assim para Pedro: mais tarde você vai saber o que eu estou fazendo. Daqui a pouco vocês vão saber direitinho. Eles não entenderam nada. Jesus pegando uma bacia e lavando. Já estava todo mundo dentro de casa. Aquela cerimônia da purificação que se fazia na porta, provavelmente todos já tinham feito, porque já estavam à mesa. Eles já estavam à mesa. E Jesus pegou a toalha e a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E a partir do versículo 12, quando ele termina, diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Aqui está uma pergunta. Jesus queria que os discípulos gravassem isso, mas não só gravassem, Jesus queria destacar. Jesus estava fazendo algo ali alegórico que ia representar algo tremendo para nós, para todos os discípulos, e que todo discípulo de Jesus precisa entender o que isso significa. E Jesus perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Pergunto para vocês, eu pergunto para mim: você entende? Lendo isso aqui, você talvez já passou por algum episódio de lava-pés simbólico ou real, já viu, já leu esse texto. Você entende o que Jesus fez aqui? Nós entendemos o que Jesus fez. O que ele está fazendo aqui? E o próprio Jesus começa a explicar: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Então, os discípulos chamavam Jesus de mestre, os discípulos chamavam Jesus de senhor, e ele falou assim: com razão, eu sou. Amém? Pois eu sou. Pois bem, e aí Jesus dá a chave: se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O Senhor Jesus começou a ensinar aqui. Jesus era muito direto no ensino dele, e esse ensino eles aprenderam: se eu, que sou mestre e senhor, estou lavando os seus pés, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus, ele não só mandou, ele não apenas mandou os discípulos lavar os pés uns dos outros. Jesus não mandou os discípulos: vão lá e lavam os pés uns dos outros. Ele lavou. Ele primeiro fez, para depois ele falar: você também pode fazer, você tem que fazer também. Vocês têm que fazer, sigam o exemplo. Eu fiz isso aqui para ser exemplo para vocês. Eu precisei lavar os pés de vocês para dar o exemplo para vocês. E eu digo-lhes, versículo 16: digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus estava dizendo aqui que ele estava ensinando para os discípulos que nenhum escravo é maior do que o Senhor, nenhum empregado maior do que o patrão, e nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E ele falou assim: vocês são servos, ninguém é maior do que ninguém aqui, nós somos mensageiros, vocês são embaixadores, vocês são meus representantes, então nós devemos fazer. E aí o versículo 17: agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora, repete comigo: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Lembra do tema que eu quero compartilhar? Está aqui uma regra, uma chave de ouro, uma regra de ouro
espiritual, uma prática cristã, uma prática que todo servo de Jesus tem que fazer, que vai literalmente trazer felicidade. Nós vemos aqui 3 coisas que eu quero destacar logo no início. Primeiro, um exemplo do mestre, nós já vimos. Qual foi o exemplo? Ele foi lá e lavou os pés. Ele mesmo lavou os pés, né? Depois o Senhor Jesus falou assim, ele falou o que os discípulos deviam fazer com esse exemplo. Ele deu o exemplo e falou assim, agora, o que ele falou que os discípulos tinham que fazer com o exemplo? Fazer a mesma coisa, não é verdade? Ele deu o exemplo e falou assim, agora vocês façam o mesmo, uns com os outros. E por último, ele falou o que ia acontecer quando os discípulos fizessem isso uns com os outros. Ele falou assim, eu estou fazendo de exemplo, vocês têm que fazer igual, e quando vocês fizerem, vocês vão ser felizes praticando isso. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Mas o que é isso que Jesus fez? O que foi de tão importante? O que lavar os pés do Senhor, dos discípulos, tinha de tão importante que Jesus ensinou para eles ali? Porque literalmente você pode lavar o pé de alguém só para poder se exibir. Eu estou lavando o pé de vocês, eu estou falando que eu sou humilde, eu lavo os pés de alguém. Mas não se trata disso. Quando você lava os pés de alguém, é realmente também sim, um gesto de humildade, de reconhecimento que o outro é mais importante que você. Quando diz no versículo 16, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, eu sou servo, você é servo, Jesus é meu Senhor, nós não somos melhores uns que os outros, amém? Nós não somos, então, eu tenho que ser seu servo. Se Jesus, que é o Senhor, veio e lavou o pé dos pés dos servos, nós também devemos fazer. E é uma palavra que saiu da boca do Senhor Jesus: quando você fizer isso, você vai ser feliz. Sabe, tem um outro texto que está lá em Marcos 10, 42, eu cismei que estava em Mateus, mas é Marcos mesmo, Marcos 10, 42 a 45, e eu procurei isso lá em Mateus, mesmo tendo a referência de Marcos, eu procurava e não achava, porque não estava lá, mas estava aqui em Marcos 10, 42 a 45, Jesus chamou-os e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus está falando assim, você sabe, vamos falar se estivesse aqui hoje, vocês sabem que os reis, os presidentes das nações, eles dominam as nações, e exercem poder sobre vocês, mas ele falou assim, não será assim entre vocês. Do contrário, quem quiser tornar-se importante, quem quiser se tornar importante, deverá ser o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Quando a gente associa essa passagem, essa fala de Jesus, ao texto de João, nós entendemos mais claramente ainda o que o Senhor Jesus queria que a gente fizesse. Na verdade, Jesus não queria que você pegasse uma bacia, uma toalha e saísse lavando o pé de todo mundo, só para dizer que você lava o pé de alguém. Jesus queria que você servisse o seu irmão. Jesus queria que a gente servisse uns aos outros, amém? A ordem dele, eu não me sentir melhor, eu não usar minha posição, eu não usar o cargo, eu não usar o status,
Mas pelo contrário, se eu quero ser o maior, eu tenho que ser o menor. Eu tenho que ser o menor. Se você quer aparecer, você quer elogio, rejeita isso, porque isso é coisa humana, não tem valor. Sirva seu irmão, sirva o próximo, sirva as pessoas. Jesus estava ensinando isso. E aqui nesse texto eu quero destacar 3 coisas que Jesus falou. Ele falou assim: o Filho do Homem não veio para ser servido. Como assim? Jesus não veio para ser servido? Ele é o Rei da glória, nós damos toda a honra e toda a glória, nós servimos ao Senhor. Mas Ele não veio aqui na terra para ser servido naquele tempo, Ele veio para servir. Primeira coisa, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E se Ele não tivesse vindo, ai de nós. Está ali que está matando animal até hoje, derramando sangue, esperando a vinda do Messias, cumprindo 615, mandamentos, 300, os 10 mandamentos, mas todo de ordenança, de faça e não faça da lei. Isso, se você fosse lá descendente de Abraão. Agora, se você não fosse, você teria que se tornar um prosélito, um convertido ao judaísmo, para ser aceito. Caso contrário, você seria considerado um gentio, um ímpio. Mas Jesus veio servir, e Ele serviu para o judeu, e para o grego, e para todos nós, amém? Para todos nós, Ele serviu, Ele veio para servir. Ele veio para servir o quê? O que Jesus serviu? O que foi de tão grande, o que foi mais impactante, mais forte que Jesus veio? Ele veio dar a vida dele. Ele não veio apenas lavar os pés dos discípulos, Ele não veio apenas ensinar os discípulos, Ele fundou a igreja dele, Ele preparou os discípulos, Ele veio fazer discípulos, mas Ele veio também dar a vida dele em resgate de muitos. Ele serviu da vida dele. E é interessante que aqui eu quero parar um pouquinho, eu quero analisar algumas palavras com os irmãos do texto aqui. A palavra servir, aqui, a palavra servo, a palavra servir, que está aqui lá no 43, 43, quem não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra servir ou servido, em primeiro lugar, a palavra servido, Jesus não veio para ser servido. A palavra servido lá é a palavra diaconeu, lá do grego, que foi sendo traduzida em algumas, que literalmente é diácono, diaconeu, que se você olhar a tradução dela, o significado, um servo, um atendente doméstico, servir, atender, ministrar a alguém, render ofícios, atender a mesa, oferecer comida e bebida para os convidados, preparar comida, ministrar, fornecer alimento, aliviar as necessidades de alguém, prover, cuidar, por meio de donativos, por meio de coisas necessárias, por meio de dinheiro, cuidar do pobre, cuidar do doente. Isso caracteriza o ofício de um diácono. Isso caracteriza o ofício de um diácono. E aí eu estou lendo só o que está no dicionário, lá no léxico do grego lá. Em igrejas cristãs, servir como diácono, ministrar, participar de qualquer evento
que possa servir aos interesses de outros, ministrar uma coisa para alguém, servir alguém ou suprir alguma necessidade. Jesus não veio para ser servido, Ele não veio para receber nada disso quando Ele veio aqui na terra. A palavra servido, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas quando Ele fala assim, o Filho do Homem veio para servir. Se você pegar o léxico do grego, a palavra grega, a minha Bíblia tem lá e eu vou lá e olho, o que significa? Qual a diferença de servido para servir? É a mesma palavra. Servir é a mesma palavra que servido, está usado lá. E, a palavra diácono que a gente usa significa servo, ou significa servir. Aquele que serve, foram escolhidos para servir à mesa. Jesus veio para servir, e a gente criou uma categoria especial de crentes, dizendo que o diácono é só alguém que foi eleito para isso, mas na Bíblia, Jesus falou que era para quem ser diáconos? Diaconeu, todos os discípulos. Lá em Atos, aconteceu, lá em Atos capítulo 6, de 1 a 7, acompanhando o texto, eu sei que você está curioso para saber, e nós vamos compartilhar isso. Naqueles dias, por que muitas pessoas interpretam diferente? Olha só, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de quê? Servir as pessoas. Aqui tem a palavra servir, lá no original, a fim de diaconeu as pessoas. Traduziu, servir. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, ou um prosélito talvez na sua versão aí, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olhando um pouquinho os comentários, essa imposição de mãos começou a ser uma prática, um costume, da igreja primitiva, mas já era um costume do Velho Testamento. É tipo assim, a imposição de mãos, quando se impunha as mãos, era tipo assim: eu sou um com você. Quando o sacerdote, alguém ia oferecer um animal para o sacerdote, ele tinha que colocar a mão em cima e dizer: eu sou um com você. Depois o sacerdote colocava para dizer de que estavam juntos, de que tudo que um fazia era o que o outro estava fazendo também. E foi adotada pelos membros da igreja primitiva. Só que para ser servo tinha que ter uma qualificação especial. Ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Aqui a qualificação, eles apresentaram homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé e do Espírito Santo. Tinham que ser homens de fé e do Espírito Santo. Para você servir, é só cheio do Espírito Santo. Como é que você faz servindo segundo o que o Senhor Jesus mandou a gente fazer? Porque se você não servir pelo poder do Espírito e cheio do Espírito, você vai querer algo em troca. Quando a gente serve cheio do Espírito Santo, um ao outro, a gente recebe graça da felicidade, da alegria de Deus, É interessante que eles foram os primeiros oficiais, mas não falam que era para eles foram nomeados diáconos. Eles escolheram servos, escolheram 7 pessoas para servir. É essa a história, está ali.
É aqui que fala, na sua Bíblia talvez o título seja a instituição dos diáconos, né? Mas na verdade é porque precisou de um serviço especial eles chamaram esses 7 para fazer. Estão entendendo? Eu não estou desfazendo o termo diácono não, porque a igreja começou a usar para isso, para nomear, mas biblicamente, né, por tradição, eles foram chamados de diáconos, mas no texto bíblico não foram chamados de diáconos, eles eram, servo era uma qualidade deles, eles tinham uma qualidade de servir, eles tinham uma função, na verdade não é uma função, eles tinham uma tarefa para cumprir, servir. E essa palavra lá na frente, lá em como é que é o nome do outro texto? 1 Timóteo, já não está usando mais, lá usa diáconos, já direto. Talvez mudança, né? Aqui é diaconeu, lá é diáconos. Aí já começa a falar, né? Que é os diáconos, 1 Timóteo 3,8, os diáconos devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Para mim está descrevendo qualquer servo do Senhor que tem que ser assim. Todo servo do Senhor tem que ser assim, amém? Não é? Todos os servos devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. E a definição de diáconos aqui está ligada ao outro, mas aqui a definição, o servo de um rei, alguém que em virtude do ofício é designado para a igreja, é o garçom, alguém que serve comida e bebida, e está ligado ao mesmo verbete diaconeu, é a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer aqui? O que o Senhor Jesus disse? Eu não fugi do tema, eu estou falando de ser servo, que na Bíblia a palavra ser servo é diácono, e eu quero dizer, e o meu sonho, e eu olho para uma igreja com que todo membro entenda que ele é um servo, que ele é um diácono. Ah, pastor, mas nós não temos um corpo diaconal aqui. Eu tenho. Eu entendo que cada líder de célula é um diácono. Eu entendo que cada pessoa que está ganhando uma vida para Jesus é um diácono. Eu entendo que cada um que serve ao outro é um diácono. Nós temos nomeados lá em Ata alguns irmãos, Rosane, creio que Alex também, né? Rosane, Alex, o Bruno, Fabiola, oi? A Zaninha, também lá na Serrinha, o irmão Antônio, são esses. Oi? Lão não foi nomeado oficialmente não, chegou a não. Mas o Lão é. Por quê? É um líder. Quem mais aqui é um diácono? Quem mais aqui é um diácono? Hã? Quem mais aqui é um diácono? Olha aqui, todo mundo aqui. Rose, não estou liderando não, pastor, é diaconisa, é uma serva, amém? Tiago Diniz, Adelso, todos, não precisa eu falar o nome, nós, e outra coisa, se eu falar que não sou, eu não estou cumprindo o que Jesus mandou eu fazer. Jesus falou assim, eu estou dando um exemplo para vocês fazerem, eu sou servo, eu estou falando, eu estou servindo e mandando vocês servirem. Estão entendendo? O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. O Filho do Homem não veio para receber o trabalho do diácono, ele veio para ser um diácono, para ser servo, para servir. Amém? Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para ser servo. Nós somos chamados para servir. Amém? Sinta um privilégio, sinta-se honrado. Você foi chamado para servir. E eu quero destacar que o Senhor Jesus falou nesse texto aí, ó, volta lá para Marcos 10, o versículo 45.
O versículo 45, nós falamos de servir e servido. É tudo a mesma palavra, tem tudo o mesmo sentido, né? E Jesus falando mais uma vez, não precisa abrir aí, mas lá em João 10, versículo 10 e 11, ele fala assim: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim, para quê? Para que tenham vida, e a tenham em abundância. Agora, se você ler o versículo seguinte, aí projeta, João 10, 11, se você ler o versículo seguinte, você vai ver: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Interessante, o 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa vida que Jesus falou aqui é a Zoe, é a própria vida de Deus. Ele veio porque você estava morto, e Ele veio para te dar uma nova vida, amém? E agora quem creu recebeu essa nova vida, amém? Mas para que você tivesse essa nova vida, Ele teve que fazer algo, para que você fosse servido. O serviço dele foi te dar a vida, amém? Ele teve que fazer algo. O versículo seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vida aqui já não é mais oi, porque aqui, vida aqui é o mesmo vida que está lá em Marcos 10, versículo 47. Marcos 10, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas para servir e dar a sua vida. Aqui não é zoe também, aqui Jesus está dando a sua vida. Sabe que vida é essa? É a mesma que Ele pediu para eu e você dar. Jesus está pedindo para você dar a sua vida, para abençoar outras pessoas, para resgate de muitas. Ele deu a vida dele para resgate. Sabe que vida é essa que Ele deu? A respiração. Lá é o pshui, eu não sei falar não, psuche, que tem a ver com o fôlego de vida, que tem a ver com a força vital, que tem a ver com a respiração, aquilo que dá vida, a alma vivente, que tem a ver com a alma, que tem a ver os seus sentimentos, os seus desejos, a alma humana. Tem a ver com você dar o seu fôlego de vida, com você entregar todo o esforço da sua vida para poder servir aos outros. É tremenda a palavra de Deus. Nós empregarmos todo o nosso fôlego de vida. Jesus fez isso, Ele deu a vida dele. Aqui, claro, literalmente Ele foi para a cruz e deu a vida dele, mas Ele deu a zoe também para você. E Ele deu a vida física dele. Aqui é a vida física, é a vida física. E quando Ele fala assim: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, lá em João 13, versículo 16, Ele fala: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que o Senhor Jesus quer que eu e você? Qual foi o exemplo que Deus deu para nós? Ele lavou os pés. E Ele falou assim: eu lavei, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Eu lavei para exemplo, lavem uns dos outros. O exemplo dele foi lavar os pés. E Ele falou assim: exemplo, então vocês têm que lavar uns dos outros, e vocês vão ser muito felizes quando fizerem isso. Pratica isso e vocês vão ser felizes. Só que Jesus não estava falando de lavar pé, Jesus estava falando de servir. Jesus estava falando de servir, de dar a sua vida para servir ao outro, para dizer que a sua vida não tem mais valor que a do seu irmão, que você se reconhece que você precisa servir seu irmão. Nós somos chamados nesse tempo, depois que a gente ficou o início do ano inteirinho falando que nós devemos amar a Deus de todo o coração,
Depois que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós somos levados, nós somos impulsionados por essa palavra para servirmos. Se eu amo a Deus, se eu amo o meu próximo, eu não tenho outra alternativa a não ser dar a minha vida para servir. Sabe o que vai acontecer? Seremos cheios da felicidade quando praticarmos. Sabe por que eu não estou fazendo isso pelo outro? Eu estou fazendo pelo Senhor, porque eu tenho um Senhor que está acima de mim, e eu não sou maior do que Ele, e Ele fez isso, e me deu exemplo para que eu e você fizéssemos. A nossa igreja precisa ser conhecida como uma igreja que serve alegremente, não somente ao Senhor, mas que serve ao próximo, com alegria. Eu estou muito esperançoso e com uma expectativa muito grande, não só de nossas células multiplicarem tremendamente, de ganharmos muitas vidas, mas também de fazermos uma grande oferta para o pastor Wellington, servindo a ele, mas não é que a gente tem que servir só quem a gente conhece, gosta e ama tanto igual a gente ama o pastor Wellington. Tem aquelas pessoas que a gente não conhece, que ainda são alvo do amor de Deus e que você precisa servir. Quando você dedica o seu tempo, o seu fôlego, o seu esforço de vida, que o motivo principal da sua vida, de você gastar a sua energia, não é ganhar dinheiro para comer, para beber, para dormir, porque isso o Senhor falou que já vai suprir. Nós falamos disso aqui no início da mensagem, no ofertório. É o Senhor que vai suprir. E tem muita gente que está trocando o suprir de Deus para os seus braços. Não posso ir na igreja, pastor, porque eu tenho que trabalhar. Não posso ir na igreja porque eu não posso ir na célula porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu trabalho. Não, o Senhor está querendo que você entregue a sua vida para servir aos outros. É assim que você serve. E Ele te garantiu que vai te suprir. Ele garantiu que Ele vai te suprir. O Senhor tem nos suprido segundo as suas infinitas riquezas, as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Creia nisso. Quando eu entrego minha vida, quando eu falo, eu vou entregar tudo, eu não vou colocar o meu trabalho em primeiro lugar, eu vou colocar o serviço ao Senhor em primeiro lugar. O meu Deus está em primeiro lugar. Ele me supre. Ele me supre. Ele me supre. Então, esse é um chamado para a igreja, esse é um chamado para nós. Quando você vê alguém, eu entendo que você tem que trabalhar, minha irmã, eu entendo que talvez você tenha uma reunião no horário do culto, no seu serviço, e tem gente que tem, eu não estou condenando ninguém que faz isso. Às vezes a pessoa não pode vir no culto porque o trabalho dele é naquele horário, mas você pode se virar para arranjar um outro horário para você servir ao Senhor, amém? Você precisa fazer isso e o Senhor vai te dar alternativa. Vai te dar. Fale com Ele. Meu Deus, o Senhor me supre. O Senhor me supre. Me supra com tempo para te servir também. Amém? Me supre. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe do seu sustento. Ele sabe a fonte da sua renda. Mas você, servo do Senhor, quando vem cá consagrar seu dízimo, você está dizendo: Senhor, é o Senhor que me dá tudo. É o Senhor que me sustenta. Então, Ele sabe que é Ele que te dá todo o seu sustento. Ele sabe que não é o seu trabalho que te dá o sustento, não. Ele sabe que é Ele que te dá força para trabalhar, e Ele quer que você saiba disso também. Ele quer que nós nos entreguemos, para nos rendermos a Ele, com todo o nosso coração, servindo, sermos verdadeiros diáconos nesse tempo, cada crente um ministro, cada crente um servo do Senhor, um servo, não só do Senhor Jesus. Tem gente que acha que servir é só cantar, tem gente que acha que servir é só ter um cargo de diácono oficial na ata da igreja, que acha que servir é ser presidente da igreja, vice-presidente, tesoureiro, secretário. Isso não é, isso é apenas instituição. Servir é servir uns aos outros, do mesmo jeito que o Senhor Jesus fez. E eu vou terminar por aqui, senão eu vou falar muito mais, porque eu estou empolgado agora. Que Deus te abençoe.
Eu quero que aqueles que entenderam essa palavra fiquem de pé, se colocando dispostos a servirem, a viver uma vida de servo, a viver uma vida de que está entregando a sua vida, todo o seu fôlego de vida, e a promessa do Senhor, João capítulo 13, versículo 17, você vai ler comigo agora, você vai falar assim, agora que eu sei essas coisas, eu sou feliz praticando essas coisas, amém? Olha só o que a palavra está dizendo, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então vamos fazer diferente, olha para quem está do seu lado e fala isso, agora que você sabe isso tudo, feliz você será se praticar isso, amém? Você está com a chave para ser feliz na vida cristã, na sua vida diariamente, servir, não tem coisa melhor do que servir alguém, sem querer nada em troca, você está servindo ao Senhor, amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser uma igreja que serve, no sentido dessa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Pai, muito obrigado porque o Senhor está nos chamando para servir, obrigado porque o Senhor está nos abrindo os olhos, ó Pai, e perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que deixamos de servir o Senhor, por um pensamento, por um prazer próprio, Senhor, mas o Senhor já está dizendo que vamos ser felizes quando praticarmos, Senhor, tudo isso que o Senhor está nos ensinando. Pai, nós queremos lavar os pés uns aos outros, Pai, e por lavar os pés, Senhor, nós entendemos que não é sair com a bacia e uma toalha, Pai, nós entendemos que é dar a nossa vida para servir uns aos outros, em nome de Jesus. Derrama a tua graça e favor sobre nós. O Senhor não nos pediria algo que fosse impossível para nós, o Senhor nos chamou para sermos servos, e nós, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos faça amar ao Senhor a cada dia mais, amar as pessoas e servir de todo o coração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que você possa servir de todo o coração, e compartilhe essa palavra, está lá no YouTube da igreja, compartilhe ela com quem não veio, com a sua célula. Eu vou cortar, vou deixar só a parte da palavra, para ficar mais fácil de você ouvir. Ouça novamente, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.